Olá, na nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar dos metais de transição, falar sobre os elementos, propriedades e obtenção. Os elementos de transição são esses que aparecem aqui na tabela periódica em verde. Eles estão entre os metais típicos, né, do grupo dos alcalinos terrosos, e os não metais. Nós temos 4 séries de elementos de transição. Primeira série, segunda, terceira e quarta. Nós vamos ver que esse aqui, primeira e segunda série, tem elétrons até o orbital D, e já nesses elementos mais de baixo aparece aí o orbital F com elétrons. Então, por definição da IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, que tem o codinome de IUPAC, define um elemento como metal de transição, um elemento cujo átomo possui um subnível D incompleto, ou que possa vir a formar cátions com um subnível D incompleto. Se nós olharmos estritamente essa definição da IUPAC, nós não vamos considerar o cobre e o grupo do cobre e o zinco e seus elementos do mesmo grupo como elemento de transição, porque eles têm a camada D completa. Então, estritamente falando, isso excluiria os elementos do cobre, do grupo do cobre e do zinco D serem chamados de metais de transição. E também, se a gente olhar que possam vir a formar cátions com um subnível D incompleto, também excluiríamos os elementos do grupo do escândio, porque o escândio, quando forma íon que tem carga 3+, ele tem não atende a essa necessidade aqui, por definição, que ele não tem o nível D incompleto. Então, mas por efeito didático, nós consideramos todos esses elementos aqui em verde como metais de transição. Bem, esses elementos de transição, eles são históricos para a humanidade. Isso por quê? Porque eles ajudaram a civilização a sair da Idade da Pedra e continuam a ser metais industriais importantes até hoje. O que nós queremos dizer com isso? Que quando se começou, né, o ser humano a usar a ferramenta, né, para a sobrevivência, em princípio, né, eles construíam essas ferramentas ou como armas de defesa a partir do ferro e do cobre, que eram os elementos mais conhecidos na antiguidade. O titânio também ele tem sua importância, vários elementos têm sua importância, os metais de transição, nós vamos citar aqui alguns. O titânio é usado também na indústria aeroespacial. O vanádio, por exemplo, é um dos elementos que é usado amplamente como catalisador, inclusive em aulas passadas nós já vimos o pentóxido de vanádio ser usado como catalisador. O ouro e a prata, eles são úteis não só pela sua aparência, né, agradável para a elaboração de joias, inclusive, né, mas também eles têm várias aplicações. A platina, por exemplo, está presente num fármaco que é chamado de cisplatina, ou platinil, como é usado na farmacologia, que é um composto usado no tratamento de câncer, dos mais usados, e ele contém a platina como centro metálico. E outros compostos do mesmo grupo da platina que também são utilizados para o tratamento do câncer. Então a gente vê, só nessa ilustração aqui, a importância dos metais de transição. Nós vamos, ao longo da nossa aula, falar de alguns deles. Bem, os metais de transição, eles são importantes, né, para definições, inclusive de teorias químicas, como também são usados com aplicação biológica e também como catalisadores. Várias reações catalíticas são efetuadas utilizando compostos com metais de transição. Os elementos do bloco D, né, que são os metais de transição, primeira e segunda série principalmente, tendem a perder os elétrons S de valência ao formar compostos. Vários desses elementos perdem número variável de elétrons D
existindo em vários estados de oxidação. Nós vamos ver que esses elementos perdem não apenas elétrons mais externos 4s ou 5s, se for o caso, mas também perde elétrons da sua camada D, seu subnível D. E aqui nós estamos vendo, né, alguns dos elementos, como o ferro, que nós sabemos que tem estado de oxidação variável, 2 e 3 principalmente, o vanádio, estado de oxidação 5, 2, tem vários estados de oxidação, o próprio rutênio, que vai de estado de oxidação a -1 até +8, e o cobre nós sabemos que tem estado de oxidação 2 ou 1. Né? Então, há uma ampla variedade desses compostos de metais de transição com variados números de oxidação. Então, a capacidade de existir em diferentes estados de oxidação é responsável por propriedades químicas especiais desses elementos. E a quantidade de compostos que a gente pode obter com esses elementos é muito grande. Bem, obviamente, esses metais de transição, eles formam compostos estáveis. Agora, o que nós definimos como estáveis? Compostos estáveis. São compostos que, quando que subsistem à temperatura ambiente e não são oxidados pelo ar e não são hidrolisados por vapor d'água. Ou seja, em condição ambiente, eles são estáveis. Esses compostos com metais de transição, em geral, ou quase sempre, excluindo aí os compostos da série do zinco, por exemplo, né, que os compostos de zinco, por não ter transição eletrônica, semelhante ao que nós vimos com os halogênios, né, que é a transição do nível do estado fundamental para o nível do estado excitado, eles são coloridos. Como o zinco, por exemplo, tem o seu orbital D preenchido, essa transição não ocorre. Então, por isso que esses compostos dos metais de transição são, em geral, coloridos, de várias cores. Bem, aqui é só para mostrar que alguns desses elementos do grupo de metais de transição, eles são essenciais para o ser humano, inclusive. Nós estamos vendo aqui o manganês, ferro, cobalto, cobre e zinco são essenciais, né, para o ser humano, e da segunda série de transição, essa é a primeira série de transição, essa é a segunda série de transição, somente o molibdênio é essencial para o humano. Aqui nós aproveitamos para mostrar os vários elementos que estão em roxo, né, que são essenciais para o ser humano, e nós vemos aqui que alguns desses metais são sugeridos como essencial ao ser humano. Não se tem real certeza se eles são essenciais ou não. Nessa categoria nós vemos aqui o vanádio, o crômio e o níquel. Então, esses metais de transição são importantes até para a nossa sobrevivência. Aqui nós estamos vendo alguns desses elementos que estão presentes em metaloproteínas. Essas metaloproteínas têm função de transporte ou de armazenamento em nosso organismo. Nós estamos vendo aqui, né, em proteínas azuis nós temos o cobre, ferritina temos o ferro, hemoglobina também o ferro, e algumas enzimas nós temos aí metais de transição como zinco, cobre, manganês e cobalto. Né? E também em moléculas não proteicas estão presentes alguns desses elementos do grupo dos metais de transição. Como, por exemplo, nos siderófilos está presente o ferro e na clorofila está aí presente o magnésio, que não é um metal de transição, mas aproveitando para mostrar para vocês que até metal alcalino terroso, no caso, ele pode ser essencial, não só para as plantas, mas até mesmo tem alguma função para humanos. E aproveitamos, né, mostramos também que os metais de transição, eles têm a sua essencialidade que se faz necessário para a nossa sobrevivência, mas também tem alguns deles que, por sua similaridade com a química de outros elementos do grupo dos metais de transição, eles passam a ser tóxicos. É o exemplo do cádio e do mercúrio, e também não é só o metal de transição que é tóxico, mas porque nós temos aqui também o chumbo e o arsênio, que não são de transição, mas são metais tóxicos.
Alguns desses elementos, né, dos grupos de metais de transição, eles têm também interesse biológico ou farmacológico, mais propriamente dito, né? Por quê? Porque, como comentamos há pouco, alguns compostos de platina são usados no tratamento do câncer. E se estuda muito a possibilidade de se aplicar compostos de rutênio e de titânio também para tratamento de câncer. Mas desses dois compostos aqui, embora se tenha feito muita pesquisa a respeito deles, até hoje eles não foram colocados na prateleira para ser usado como anticancerígeno, por exemplo. No tratamento da artrite, nós temos um composto chamado auronofina que contém o ouro. Então, também o ouro, né, ele tem sua importância na saúde, né, no tratamento da artrite. E outros metais, né, como o gadolínio, manganês e tecnésio, eles são usados, alguns compostos dele, para diagnóstico de enfermidades. Em se tratando de processo de obtenção dos metais de transição, nós podemos dizer que os processos de obtenção desses metais podem ser feitos a partir de seus minérios e são classificados como pirometalúrgicos quando são usadas altas temperaturas e hidrometalúrgicos quando são usadas soluções aquosas. Bem, vamos ver aqui exemplos desses dois processos. Isso na obtenção do cobre a partir da calcopirita, que é um minério que contém o cobre. Então, se a gente pegar a calcopirita no estado sólido, reagir com o oxigênio em presença de temperatura, nós vamos obter o sulfeto de cobre, óxido de ferro e o dióxido de enxofre. Essa reação pode ser seguida colocando o sulfeto de cobre, que aqui foi obtido, em presença de oxigênio, e nós vamos obter, então, o cobre metálico e desprender aí o gás dióxido de enxofre. No processo hidrometalúrgico, nós usamos o mesmo minério, a calcopirita, e que nós vamos reagir com ácido sulfúrico, formando o sulfeto de cobre, o sulfato de ferro e o gás sulfídrico. E esse sulfato de cobre que aqui foi obtido vai ser colocado em presença do hidrogênio e o hidrogênio vai reduzir o cobre 2 para cobre 0. Né? Então veja que nos dois processos nós vamos obter o mesmo cobre metálico usando ou não temperatura. Bem, aqui nós vamos apresentar ligeiramente os elementos chamados do grupo F, que são os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos vêm logo aqui, onde está colocado aqui na tabela periódica, e os actinídeos viriam aqui embutido todos esses elementos. Bem, os elementos de transição aí do grupo F, eles têm sido chamados às vezes de terras raras, mas esses elementos não são tão raros assim quanto se pensava. E por isso, hoje não se usa mais essa terminologia. Esses elementos lantanídeos, que são do grupo F, eles caracterizam-se pelo preenchimento gradativo do antepenúltimo nível energético, o 4F, e por apresentarem elétrons no nível 6s2. Então, a camada de valência passa a ser prioritariamente a 6s, no caso desses elementos do grupo dos lantanídeos. Esses elementos são quimicamente bastante semelhantes entre si, pois os elétrons situados em orbitais F são pouco importantes nas ligações, e em comparação com os orbitais P e D. Ou seja, prioritariamente os lantanídeos, né, quando reagem, eles envolvem principalmente elétrons nos orbitais S, P e D, e não do orbital F. Algumas das propriedades dos lantanídeos. As propriedades químicas desses elementos se restringem praticamente às propriedades dos seus compostos trivalentes. Os lantanídeos reagem com água, formando o hidróxido lantanídeo e liberando hidrogênio, no caso aí dessa reação. Os actinídeos também, obviamente, são metais de transição do grupo F e caracterizam por terem elétrons nos orbitais 5F e 7s2, ou seja, ele tem um orbital, né, S2, enquanto os lantanídeos tinham
o orbital 6s2. Então, todos os actinídeos formam íons no estado de oxidação 3+, como os lantanídeos, mas nem sempre este é o estado mais estável no caso dos actinídeos. Bem, quanto às propriedades, nós podemos dizer que o tamanho dos íons decresce regularmente ao longo da série, pois a carga adicional é indeficientemente brindada pelos elétrons F. Então, é nesse sentido que decresce, né, o tamanho dos íons ao longo da série. Isso provoca uma contração actinídica semelhante à contração lantanídica, que é própria dos lantanídeos. Também esses elementos são encontrados, obviamente, como minérios, e a abundância dos actinídeos e lantanídeos na crosta terrestre é relativamente alta, isso na forma de minerais. Nós temos aqui a monazita, que tem esses elementos, a bastinazita, que tem esses elementos, e a xenotima, que tem esses elementos aqui. Esse tipo de minério, a monazita, por exemplo, é bastante abundante nas praias do Espírito Santo, pelo que consta na literatura. Então, a dificuldade em separar os elementos deve-se às suas semelhanças químicas, ou seja, se a semelhança química dele é muito semelhante, fica difícil separá-los. Talvez por isso é que não se tenha grandes informações ou muitas informações desses elementos na literatura. Bem, algumas das propriedades desses elementos do grupo F. Os actinídeos de maior número atômico não são encontrados na natureza e apresentam tempos de meia-vida curtos, pois todos os seus isótopos são radioativos. Então, por ser bastante radioativo e ter um tempo de vida curto, o estudo desses elementos fica prejudicado, o que não ocorre com os metais do grupo D. Então, essa é uma grande diferença entre os elementos do grupo D e do grupo F.